Olá pessoal, então, como eu tinha prometido para vocês, eu vim aqui gravar esse vídeo falando dessas incertezas, como é que a gente lida, né? Principalmente quem é empreendedor, quem é profissional liberal, como é que a gente lida com esses ganhos financeiros que não são previsíveis todo mês, né? Como eu disse para vocês na introdução, lá no Stories do Instagram, eu me baseei nesse vídeo na história que a Luanda Vieira estava contando no podcast, né, de Carona na Carreira, das inseguranças que ela teve ao longo da carreira dela. Ela é uma moça assim de muito sucesso, trabalhou em grandes revistas. Hoje ela é uma influenciadora digital também de sucesso, de muito prestígio, muita visibilidade. E ainda assim, vejam bem, ela teve muita ansiedade que chegou até a levar ela para um burnout. Teve assim um adoecimento psíquico significativo, né? Mas achei muito bacana ela ter dividido isso com todo mundo para a gente ter essa ideia um pouco mais real, verdadeira, de que, veja, mesmo o pessoal que tem sucesso passa por esses apertos aí emocionais, tem insegurança, tem dúvidas sobre se as coisas vão dar certo, né? Eu me lembro mesmo que quando eu comecei a minha segunda carreira, né, como psicóloga, eu tinha muitas dúvidas, né? Eu não sabia se ia ser um caminho que ia me levar pro território que eu queria, em termos de ganhos financeiros, de satisfação com o trabalho, né? E no início, né, quando a gente está ali engatinhando, vamos dizer assim, a gente ter essa perspectiva de que os ganhos não são previsíveis pode levar a gente para uma armadilha. Qual é? A da gente procurar algo mais estável, mais seguro, porém com um rendimento menor. Eu estava inclusive conversando isso com uma cliente minha na semana passada, ela tem vários trabalhos, várias fontes de renda. Dentre elas, uma das fontes de renda é responsável por uma parcela bem pequena do rendimento dela total. E é um trabalho que tem muito estresse, tem muita dificuldade, né? Tem muito pouca satisfação, mas ele é seguro, né? Ele é um emprego que paga ela todo mês aquilo ali. E isso faz com que ela se mantenha ali. E a conta que eu estava fazendo com ela era justamente da gente avaliar direitinho, né? Porque muitas vezes a busca por essa segurança nos atrapalha, inclusive, para a gente empreender. A gente acaba ficando nesse lugar onde o rendimento é muito inferior, com medo de empreender, né? E claro, gente, o começo é sempre o começo. A gente não vai começar lá do topo, a gente não vai começar ganhando um montão de dinheiro. Isso é uma exceção. Até, óbvio, existem pessoas que conseguem fazer isso em certos nichos, mas a maioria das pessoas vai começar numa progressão. Então, a gente precisa, para isso, a gente precisa de tempo para investir naquilo ali. Né? Então é normal que a gente fique inseguro. Só que ao mesmo tempo eu acho que assim, uma coisa que a gente sempre tem que fazer, estatística, né? Você sabe quanto é que você ganhava, sei lá, no mesmo mês, outubro, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás? É importante a gente ter, até a gente botar isso num gráfico, né? Porque isso a gente vai começar a perceber que a gente está fazendo parte de uma reta ascendente, né? O nosso gráfico não vai ser uma reta, porque o nosso progresso não é linear e certo, mas ele é uma curva com tendência ascendente, né? É importante a gente ver isso. Eu me lembro que já atendi aqui um rapaz que também tinha um trabalho cuja renda era variável, dependia de algumas coisas que ele fazia, alguns contratos que ele fazia, e ele vivia muito amedrontado com essa incerteza, né, de como é que vai ser, se ele vai ter dinheiro no mês que vem para pagar as obrigações financeiras dele. E quando a gente foi fazer essa estatística, a gente viu que ao longo da trajetória profissional dele, ele só estava progredindo. Era possível que hoje ele ainda não estivesse no patamar confortável, seguro que ele desejava,
mas que ele vinha num patamar de crescimento. Isso é muito importante da gente olhar, né? Porque muitas vezes a gente está falando de alguém que está assim, né? E se por acaso a gente teve um revés, passou ali por um período em que houve uma baixa de rendimento, é importante também a gente pensar, parar para analisar por quê, né? Se você olhar, talvez, os últimos 2 anos, é possível que você não tenha tido o rendimento que você está tendo hoje, por exemplo, porque viemos de uma pandemia, então há uma explicação para isso, né? Isso também vai nortear algumas ações que a gente precisa ter para a gente ir na direção que a gente quer ou precisa, né? E claro, organização financeira é fundamental. Quem não tem organização financeira, quem não sabe quanto é que gasta, quem não observa ali os seus custos fixos para remanejar isso de forma que você consiga se manter, você mesmo se colocar numa zona de segurança, mesmo que o seu rendimento ainda não seja suficiente, é muito importante, né? Então, para finalizar resumidamente aqui para vocês, o que eu quero dizer é que todo mundo passa por isso, tá? Vocês não são os únicos. A gente precisa olhar para essa estatística, olhar como é que as coisas têm caminhado, elas estão no caminho de progressão? Se não estão, o que é que a gente precisa reorganizar, né? Também passar por sufoco, por aperto, é uma ótima oportunidade da gente rever práticas, da gente rever estratégias. O que eu quero também dar esperança para vocês, por exemplo, hoje, no patamar profissional que eu estou, é claro, eu tenho cliente que entra, eu tenho cliente que sai, por N razões, ou porque recebeu alta, ou porque não pode mais pagar a terapia, ou porque mudou de horário, ou porque realmente a terapia esgotou ali as ferramentas para ele, não importa. Há um fluxo contínuo de entrada e de saída. Hoje eu tenho a tranquilidade de saber que esse fluxo de entrada vai ocorrer naturalmente, né? Para mim hoje é natural, mas para muita gente esse fluxo é um pouco mais demorado, mas ele vai acontecer. À medida que a gente vai fazendo e a gente vai fazendo um bom trabalho, as pessoas vão nos indicando, múltiplas fontes vão nos indicando para prestar aquele trabalho. Então esse fluxo vai atingir uma coisa orgânica que vai continuar acontecendo mesmo que a gente não precise mais fazer tão especificamente essa captação, né, de clientes aí. Então, eu quero deixar vocês com essa perspectiva, né, de análise aí, retrospectiva do que vem acontecendo e também olhando para o futuro, sabendo que as coisas vão se encaixar, se a gente estiver atento e se a gente tiver disposição para os ajustes necessários. Combinado? Então, até a próxima, pessoal. Um grande abraço.